no Maracanã. E o Fluminense venceu o Flamengo por 2-0. Os gols marcados na segunda etapa, né? O Lima fez aos 5 minutos e o John Arias aos 15 minutos, né? Enfim, Fluminense, uma boa vitória que faz com que o Fluminense dê uma subida, né? Some mais pontos aí no Campeonato Brasileiro, brigando, né, de forma direta pelo rebaixamento, e o Flamengo, né, que poderia ter vencido ontem e se consolidado, né, na parte de cima, ali na 4ª posição, acaba dando uma derrapada, de certa maneira, podendo ver outras equipes, né, chegar. Né? Com a vitória, o Fluminense tem 3 pontos, abriu 2 pontos para o Atlético Paranaense, que hoje abre a zona do rebaixamento por conta da derrota ontem para o Corinthians, né? Por conta do massacre sofrido na Neoquímica Arena. O Corinthians vai a 32, né? E o Atlético fica com 31. O Atlético Paranaense aí tendo dificuldades nesse momento no Campeonato Brasileiro, né? Diferentemente das equipes que já estão há muito tempo ali na zona do rebaixamento, brigando. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que o Atlético entra na zona do rebaixamento. E aí, no momento crucial do Campeonato Brasileiro, não sei como esses jogadores do Atlético Paranaense irão receber essa informação. Não sei como será o comportamento dos atletas, do próprio torcedor na Liga Arena, onde o Atlético se faz muito forte, mas nessa temporada não vem fazendo o seu estádio ser um ponto de desequilíbrio, né, dentro das competições, no sentido de pressionar o adversário, né, ser um caldeirão de fato, como sempre foi. Então, o Atlético Paranaense aí que vai ter dificuldades, né, para se livrar dessa zona do rebaixamento. Vamos ver como vai se comportar agora essa equipe aí do Petralha, né, que é o mandatário lá do Atlético Paranaense. Mas vamos seguindo, falando aqui um pouquinho sobre esse Fla-Flu, né? Ontem eu estava lá no Maracanã fazendo a transmissão pela BTB Esporte, peço aí a galera que siga lá também, tá? Hoje eu estarei também no Maracanã novamente, fazendo o jogo do Botafogo e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. E foi um primeiro tempo, né, falando aí por partes, né, e lembrando a galera que a nossa resenha ela é muito interativa, então peço a vocês que mandem as suas mensagens. Um Flamengo no primeiro tempo muito bem, né, muito bem o Flamengo, iniciou um jogo equilibrado, né, as duas equipes ali disputando no primeiro tempo. O Fluminense bem postado, diferentemente do Fluminense diante do Cruzeiro, uma equipe muito mais bem postada, muito mais competitiva, e dando dificuldades ao Flamengo, né, que estava tentando jogar por dentro, depois começou a trabalhar um pouco mais por fora, né, o lado forte do Flamengo sempre foi ali o lado direito, algumas ações pelo lado esquerdo, mas muito mais forte o lado direito, com o Matheus Gonçalves, que para mim fez um bom jogo, e o Wesley também. E o lado direito do Fluminense funcionava muito bem no início da partida, né, com o Marquinhos. Flamengo, a partir dos 25, 28 minutos do primeiro tempo, no meu entendimento, aí, né, dominou totalmente as ações. Né? O Flamengo encurralou o Fluminense, criou muitas situações, né, poderia ter marcado o seu gol. Não foi inúmeras chances claras, né, mas oportunidades assim, reais, né, de finalização. Teve algumas finalizações interceptadas no meio do caminho. Enfim, jogador chegando muito pouquinho ali para colocar a bola para dentro do gol. E um Flamengo com muito volume, né, rotação muito alta. E o Flamengo não fez o gol. Né? O Flamengo não fez o gol. Não aproveitou, né, esse momento de muita superioridade para marcar o seu gol. E aí poderia, né, dar uma pressão muito grande, passar uma pressão muito grande para o Fluminense. Né? Que se tivesse perdido o confronto de ontem, naturalmente estaria na zona do rebaixamento. Né? E aí é diferente você jogar fora da zona e jogar dentro da zona do rebaixamento. É uma pressão psicológica muito grande. Então, de certa maneira, o Flamengo não aproveitou esse bom momento. No fim do primeiro tempo, teve até um pênalti ali marcado para o Fluminense do Léo Pereira em cima do Marquinhos. E o Rossi acabou pegando o pênalti do Ganso. Né? Só que eu até falei durante a transmissão, no intervalo, né? Falei, cara, tem um cara no banco do Fluminense que pode mudar a partida, né? Que é o John Arias, né? Um jogador que, para mim, é 50% dessa equipe do Fluminense. 50% até mais. Né? E aí, quando o John Arias entra, né, ele já traz um equilíbrio, ele já traz muito mais dificuldade para o Flamengo na parte defensiva. E também sustenta muito mais a bola não queimava nos pés dos jogadores do Fluminense, principalmente do John Arias. O Flamengo já passou a não conseguir recuperar com tanta facilidade como recuperava no primeiro tempo. Né? E o jogo mudou. Né? Se o Flamengo foi melhor na primeira etapa e não conseguiu vencer, o Fluminense foi melhor no segundo tempo e venceu o confronto. Né? E aí, de certa maneira, somando aí mais 3 pontos na tabela de classificação. Vamos colocar a galera aqui do nosso chat para resenhar um pouquinho. O nosso camarada Valmir, muito bom dia. Bom dia, já estou aqui em
Itaipu, né? Itapuã, Salvador, coladinho do programa. Valeu, meu parceiro Valmir. Nosso camarada Arquipo, muito bom dia. Priorizou a Copa do Brasil. Título do Brasileirão, pode esquecer. Corinthians deve eliminá-lo da Copa do Brasil. E tem essa questão, né, o Arquipo? O Flamengo focando, né, as suas atenções na Copa do Brasil. Eu já venho batendo na tecla, né? O título, para mim, era muito difícil, né, por parte do Flamengo. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo não é isso tudo. Não, eu acho até um elenco muito bom. Elenco de muita qualidade, poderia emplacar 3, 4 vitórias, até porque tem material humano para isso, mesmo com os desfalques. A questão é que eu venho batendo na tecla, né, e bati muito ontem durante a transmissão, é que Botafogo e Palmeiras não me dão indícios que irão largar essa competição. Irão deixar muitos pontos no caminho, seja para o Flamengo, para o Fortaleza, ou quem quer que esteja atrás buscar esse título do Campeonato Brasileiro. O título, para mim, fica ali, né, entre Botafogo e Palmeiras agora. Tinha uma leve esperança do próprio Fortaleza, dentro de casa, vencer o Atlético, e aí, né, colocar um pouco mais de pressão nesses dois que estão à frente, Botafogo e Palmeiras, mas não aconteceu. Veja aí o Fortaleza se mantendo no G4, né, e o Flamengo eu não colocava na briga, eu não colocava por conta do momento dessas duas equipes, Botafogo e Palmeiras, né? E agora se mobiliza para tentar, né, avançar na final da Copa do Brasil. Vai pegar um Corinthians extremamente motivado, né, o Arquipo, vai pegar uma equipe, né, que venceu e venceu muito bem, né, o seu concorrente direto no Campeonato Brasileiro, dando uma respirada, né, isso traz tranquilidade, né, aquilo que a gente sempre fala, né, você trabalhar na pressão nunca é legal, né, você trabalhar com um ambiente leve facilita as coisas, né, facilita principalmente você ter mais tranquilidade para fazer as jogadas, enfim, é uma margem de erro melhor, o torcedor ele fica, de certa forma, muito mais ligado, né, com a equipe, apoiando, enfim, tudo facilita, né? E o Flamengo, de certa forma, pode sim ser eliminado, Arquivo, pode sim ser eliminado, não vejo nenhum problema, né? Um Corinthians que vai entrar muito forte, vai ter a fiel torcida a seu favor, né? Vai vir com o peito estufado, né, como a gente fala, muito confiante, e vai, de certa maneira, aí, ter uma grande possibilidade dentro de casa de eliminar o Flamengo, que nessa temporada não consegue ser constante, né? Essa é a verdade. Meu camarada Júnior Maciel, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Felipe Luiz errou ao colocar o Ortiz como volante, né? Porque não colocou o Everton Araújo na base, né? Lamentável. Boa, meu parceiro Júnior Maciel. Assim, eu não tenho nada contra com o Ortiz ter volante. Acho que é muito bom jogador, tá, Júnior? Eu acho até que, assim, não vou criticar, respeito a sua opinião, mas olhando, né, não irei criticar. Poderia entrar o Everton Araújo, sim, e manteria o Léo ali na base, né, da defesa ao lado do Ortiz. Iria qualificar, aquela coisa toda que todos nós já sabemos. Léo Ortiz tem muita qualidade na saída de bola, né, iria trazer um equilíbrio muito grande para esse Flamengo. O Flamengo teve dificuldade no início em sair tocando, muito também por conta dos volantes, tanto do Alho, do próprio Ortiz, que estava jogando um pouco à frente, né, tiveram um pouco de dificuldade para fazer essa bola chegar com qualidade. O Flamengo rifou muito, no meu entendimento, no primeiro tempo, algumas bolas, né, até por conta da marcação e da dificuldade que os volantes do Flamengo estavam tendo no primeiro tempo. Então, eu não critico, tá? Não critico, acho que, de repente, até na condição dele, poderia eu escolher essa forma também, até porque é um Ortiz que entrega muita qualidade, mas não teria também problema nenhum em colocar o Everton Araújo. Tá? Você não mexeria tanto na estrutura, você colocaria um jogador, né, da função ali, né, um Everton Araújo, não te dar tanta qualidade, né, Júlio? É bom também nós deixarmos isso bem claro, né? É um jogador que está desenvolvendo essa construção, é muito mais de força, é muito mais de marcação, é muito mais de pegada do que construção, né? Ele tem um pouco de dificuldade, jovem ainda, está começando, né, a sua carreira no profissional, mas pode desenvolver essa construção, pode desenvolver, né, essa entrada dentro do campo do adversário, né, e ajudar principalmente o meia na construção do jogo, né, na busca ali pelos espaços, enfim, no caso ontem, auxiliar o Alcaraz, né, no sentido de municiar o Gabigol, o próprio Bruno Henrique ali na frente, né? Mas, de certa forma, quando ele tira o Ortiz, né, Júnior, eu não entendi muito, tá? O Ortiz não estava tão mal assim, né? Tinham outros jogadores que poderiam ter saído, o próprio Alan, né? Eu acho o Alan um bom jogador, mas o Alan não acontece, ontem não fez uma das piores partidas não, mas abaixo, né, do que eu já vi o Alan entregar e do que o Flamengo precisa. Então poderia, sim, ter tirado o Alan, né, mantido ali o Ortiz e, de certa maneira, ter colocado o próprio Everton Araújo, um outro jogador, né, que ele, de certa maneira,
poderia, né, até mesmo soltar um pouco mais essa sua equipe, né, como ele fez, né, colocar mais atacantes, dar uma recuada no próprio Alcaraz, que iniciou jogando um pouco mais à frente. Enfim, algumas atitudes, né, que poderiam ser feitas pelo Filipe Luís, mas é o início do Filipe, né? Assim como eu tenho paciência, né, com um jogador da base que está iniciando o processo de transição base profissional, eu vou ter um pouco de paciência com o Filipe Luís. Ele pega um trabalho em movimento, né, é difícil, teve uns 10 dias aí, 7 dias para trabalhar, esperava até um pouco de algumas coisas aí do Filipe Luís, teve uma tentativa de jogar iniciada, mas que não encaixou, né? Não vi tanta mudança tática assim, né, em termos de comportamento. Tem a atitude, né? Esse conceito dele de pressionar, no segundo tempo, em muitos momentos, pressionando de forma equivocada, no meu entendimento. Enfim, mas acredito aí que ele possa, né, evoluir, né, com o passar dos jogos, Júnior. Não entendi Arias do banco. O Arias, a questão do Arias, né, foi muito relacionada, Arquipo, aos jogos das eliminatórias. Tá? É 50%, 60% do Fluminense. Tá? E eu falei ontem, durante a transmissão, né, a hora que ele entrasse no jogo, né, eu já projetava até mesmo a entrada dele no segundo tempo, iria mudar. Ele é muito bom jogador. É um jogador diferente, muito forte fisicamente, para você roubar essa bola dele não é de qualquer jeito. É um jogador que consegue ir para o contato com muita facilidade e arrastar o adversário, além de muita técnica. É um jogador que consegue criar, articular e pisa dentro da área, como fez o segundo gol. Né? Ele dá peso dentro da área e consegue finalizar sempre com muita clareza. Né? Ele sempre toma boas decisões. Dificilmente você vai ver o Arias tomando uma decisão ruim. Né? É um jogador muito inteligente, né? Então, de certa maneira, vê-lo no banco ontem é muito por conta da FIFA, né? E aí o Mano administrou bem as suas peças, né? O Flamengo teve alguns jogadores que não foram nem relacionados, né? No caso de La Cruz, o próprio Pulgar, o Gerson, né? O Arrascaeta ficou no banco também, assim como o Arias, mas entrou e não teve impacto que o Arias teve, né? Tanto que fez o Fluminense subir de nível no meu entendimento, fez o gol, né? Enfim. Então, é um John Arias que é muito, muito, muito bom jogador. Muito bom jogador, de fato, o John Arias. Aqui, pô, vai ser um jogo eletrizante. O Corinthians deve sufocar, né? Certamente, né, Arquipo? Até projetando esse confronto na Copa do Brasil, um Corinthians muito mais confiante, né? Um Corinthians muito mais ligado, um Corinthians muito mais atento. Um Corinthians que vai tentar, sim, buscar essa classificação, né? E essa vitória de ontem, num confronto direto pela briga pela Série B, né, do ano que vem, vai levar um Corinthians muito mais forte. Né? Teve ali o primeiro gol do Depay, é um jogador forte, um jogador também que pode marcar a diferença. Né? Domingo é um jogo grande, é um jogo de tensão, então esses jogadores têm um costume, né, de dominar muito bem essa questão psicológica, se sentem confortáveis, né, nesse nível de pressão, de exigência, de cobrança, né, de disputa. Então o Depay também que pode ter um impacto muito positivo, né, para a equipe do Corinthians, em contrapartida pegar um Flamengo meio que sem confiança, né, meio que, né, sentindo ainda o golpe de ter perdido esse clássico, que é sempre um clássico muito carregado, né, de rivalidade, de zoação. Até entrei hoje no Twitter lá do Fluminense para pegar algumas imagens, e já tem provocações lá do Fluminense, enfim. Então, é algo aí que os jogadores do Flamengo terão que lidar, né, nesse confronto diante do Corinthians no domingo, e sem sombra de dúvida, né? O Corinthians vai sufocar, até porque vai jogar com a torcida a seu favor, e todos nós sabemos que ali na Neoquímica o torcedor corintiano empurra de fato a sua equipe, e o Flamengo vai ter que ter muita inteligência, né, para jogar na Neoquímica Arena. Gerson já dá já dá sinais que hoje em campo é um novo líder do Mengo, né? A Arrasca já está descendo a rampa. O momento do Gerson é fundamental do time, né? Fez falta e fará sempre quando não jogar. Cara, essa questão do Gerson, né? Hoje é uma liderança mais do que positiva, né? É uma liderança mais do que positiva. É impressionante, né? Impressionante como faz falta hoje o Gerson, né? É uma liderança comportamental, né? Um cara hoje que fala com seus companheiros, passa confiança para os caras que estão ao seu redor. Tecnicamente vive um momento fantástico na carreira, tanto que foi convocado para a seleção brasileira, foi bem na seleção brasileira também, né, Arquipo? Então, hoje é um gesto que faz muita falta. Né? Vai fazer falta até para a seleção, caso ele não possa ir, eventualmente, numa próxima convocação. E para o Flamengo hoje é uma peça, para mim, futebol é momento, né, Arquipo? Você falou do Arrascaeta, que vem assim há muitas temporadas, né? Um cara que não consegue fisicamente se mostrar saudável.
com muita dificuldade. O Gerson, em contrapartida, não. É um Gerson que fisicamente, para mim, vive seu melhor momento. Né? Teve até o professor falando sobre isso ontem aqui na nossa resenha. O professor hoje não vai poder participar, está tendo um compromisso pela manhã, falando, né, que o filho do professor é muito amigo do Gerson, né, do Léo Pereira, enfim, dessa rapaziada do Flamengo. Para quem não sabe, o filho do professor é DJ, né, o DJ Buarque, né, um DJ famoso aqui do Rio de Janeiro, enfim. Então, de certa maneira, tem esse convívio, né? E aí, ele falando com o Gerson à noite, ó, pô, cedo, né? O Gerson estava em casa, com as perninhas para cima, descansando, né? Como manda o figurino, né? Não no sereno, né? Vamos dizer assim. Então, isso também acaba impactando, né, Arquivo? Acaba, de certa maneira, auxiliando, ajudando o atleta a ter uma condição física, né? Muito diferenciada. Ele já é um cara diferenciado, muito forte fisicamente. E aí, se alimentando, descansando, cabeça boa, né? Confiante, as coisas tende a fluir como estão fluindo para o Gerson. Né? É um jogador hoje fundamental na estrutura desse Flamengo. Né? Arias é o cão chupando manga. O Arias é diferente, né? O Arias é muito bom jogador. Né? Muito bom jogador. Eu sou suspeito para falar do Arias, que eu gosto. Né? Eu gosto do Arias. Acho um jogador realmente muito competitivo, além de muito técnico, né, Arquivo? Hoje é um dos titulares aí da seleção colombiana. A seleção colombiana, essa que é muito boa. Tem uma safra muito boa, Luiz Dias, né? O próprio James Rodrigues, né? Rames Rodrigues, que só joga na seleção colombiana, como ele gosta de jogar com a camisa do seu país. Enfim, tem alguns bons jogadores. O Santi Arias, né? Do Bahia, daqui a pouco nós iremos falar também do Bahia aqui na nossa resenha. Enfim, mas o John Arias é um jogador hoje fundamental também se o Fluminense quiser avançar, né? Mais casas aí sair dessa zona do rebaixamento. É lógico que também teve uma ausência ontem muito sentida, né? Que foi o Thiago Silva, é um líder ali atrás, é um cara que coordena muito bem, além de tecnicamente acrescentar muito, acrescenta também no sentido de liderança. Para mim, é um treinador dentro de campo, né, um cara que, né, consegue fazer com que os seus companheiros se comportem muito bem, né, se coloquem muito bem dentro de campo, aquilo que eu sempre falo, né, o jogo falado, né, e o Thiago Silva ele faz isso muito bem. Enfim, então, de certa maneira, as duas ausências, né, principalmente na primeira etapa, que fizeram, né, no meu entendimento, falta ali para o Fluminense. Né? Meu camarada Gilbala, muito bom dia para você, meu irmão. Seja bem-vindo, meu parceiro. Bom dia, já cheguei. Tá sozinho hoje? Estou sozinho. O professor teve um compromisso aí, mas segunda-feira ele volta para nossa resenha, né? Já volta aí para trocar aquela ideia com a gente. Então, estou aqui. Né? Mas ele está aí, ó. O professor está aí, está no chat, né? Tá mandando uma mensagem. Eu estou no chinelinho, Léo. Eu achei que o Fla bagunçou muito o time com as trocas. O que você achou, já que estava no Maracanã? Abração. Aí o professor, sim, professor. Até falei ontem durante a transmissão, muitos buracos, né? Muitos buracos, as trocas não surtiram efeito. Né? Eu não teria tirado o Ortiz, né? Não fazia um grande jogo, mas também, né? Tinham outros jogadores abaixo, teria tirado o Alan ali, e o Flamengo bagunçou. Muitos espaços, buracos, né? E no primeiro tempo já teve alguns, acho que normal, faz parte, né? Nenhuma equipe vai jogar de forma ali perfeita, né? Os 90 minutos, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo, no meu entendimento, foi bem, né? Principalmente a partir dos 25 até o final, onde teve muita intensidade, né? Poderia ter achado o primeiro gol ali, ter mudado, né? A cara do jogo, mas concordo com o senhor, professor. Teve espaço no segundo tempo muito mais. Eu até falei durante a transmissão, né, que o Flamengo, da forma que estava tentando o empate, muito mais na base da transpiração, daquela coisa da empurrância, professor, do que da organização, né? O jogo não fluía, em muitos momentos dando bote errado. O segundo gol acontece muito em cima disso. Né, uma pressão, né, de forma, né, meio que doida, desorganizada, né, jogadores tentando roubar a bola de qualquer jeito e abrir um buraco. O Fluminense conseguiu conectar, né, bons passes ali e achou ali um lindo gol, né, uma boa combinação, cruzamento, enfim. Né, e aí o Arias só coloca para dentro do gol. Né, e aí eu sempre falo, é, né, muito mais fácil você empatar e buscar uma virada de forma organizada, né, do que desorganizado, do que bagunçado. E para mim aconteceu isso ontem. Né, e aí entra as mãos, né, a mão do Felipe Luiz. Né? O Felipe Luiz não pode deixar a sua equipe se desorganizar. Volto a falar, é muito mais fácil você buscar o resultado que você quer de forma organizada, né, do que desorganizado. Aí facilita para o adversário que tem qualidade, né, como o próprio Arias, né, que entrou, né, e para mim faz uma diferença muito, muito grande. Né, um jogador diferente, esse colombiano, professor. O nosso camarada Jefferson. Bom dia, Léo. Bom dia, Jefferson. Um grande abraço para você, meu parceiro.
Seja bem-vindo, meu irmão. E o nosso camarada Gil, ele coloca aqui: o Bahia perdeu para o Flamengo por culpa do Ceni, né? Ser limitado. Qual técnico vocês indicariam para o Bahia evoluir? O Gil, daqui a pouco nós iremos falar do Bahia, né? Até para a gente falar bastante do tricolor de aço, né? Até projetar esse confronto de mais tarde diante do Cruzeiro, que para mim vai ser um jogo muito legal da rodada. Duas equipes que gostam de ter a bola, que vão para cima, enfim, tem essa característica de buscar, né, ser protagonista, de vencer o adversário, jogam realmente para vencer os seus concorrentes. E eu vou falar bastante do Bahia, mas até mesmo nesse confronto que você acabou de falar, né, onde a passividade reinou no Bahia, muito também por conta do Rogério. Muito por conta também do Rogério. Agora, indicar, o Rogério ainda é treinador do Bahia, né? É difícil, eu não vou ficar falando aqui nomes de treinadores, eu tenho respeito ao próprio Rogério, Gil. Fala, pô, tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? Mas, assim, é um treinador que tem suas limitações. Está muito claro, né? Agora, cabe ao próprio Grupo City, né, entender isso. E aí, ir atrás. O que eu posso falar é você demitir... Vamos imaginar que o Rogério saia por muitos motivos. Né? Não está conseguindo fazer o Bahia jogar, enfim, outras situações. O Bahia tem que focar num nome grande. O Bahia tem que focar num cara realmente que traga, né, qualidade, que traga realmente evolução para os seus atletas, consiga tirar o melhor, né, desse material humano, que é de muito boa qualidade que o Bahia tem, e certamente vai agregar mais outros nomes para a próxima temporada, eu não tenho dúvida nenhuma, Gil, não tenho dúvida nenhuma. Né? Bahia, já falei sobre isso, o professor também bate muito nessa tecla. Bahia se coloca, né, se colocou, a partir da entrada do City, na rota de títulos, né? Não sei quando vai conquistar, se é no próximo ano, daqui a 2 ou 3 temporadas, mas que vai conquistar, eu não tenho dúvida, é questão de tempo. Né? E essa, vamos dizer assim, essa melhora do elenco, no meu entendimento, é gradativa. Vai ser algo temporada após temporada, janelas após janelas, enfim, e tentar, de certa maneira, entregar um material humano ali de muito mais boa qualidade, né? E aí também cabe, né, um treinador também que consiga administrar esses jogadores de qualidade, né? Consiga tirar o melhor desse elenco do Bahia, que naturalmente, no meu entendimento, temporada após temporada, vai se tornar um elenco muito forte. Né? Léo, verdade que o Fluminense joga junto com a turma do apito nosso chamado Marco 14, né? Aí falando do Marco, né? Marco, eu vou ser bem sincero para você, o Fluminense ontem, no segundo tempo, teve algumas, e aí é minha opinião, tá, Marco? É minha opinião, minha visão, né? Eu estava lá no Maracanã, algumas faltas que o Klaus inverteu. Para mim estava muito claro. Estava muito claro. Né? E contra o Flamengo, marcando. Contra o Fluminense, não. Depois até deu uma estabilizada. Depois o Fluminense conseguiu sair à frente. Essa é minha opinião. Tá? Minha opinião. Então, de certa maneira, ontem eu vi o Klaus tomando algumas decisões diante contra o Flamengo, né, bem estranhas. Eu até falei durante a transmissão lá do BTB Esporte, falei, tá estranho, né? Tá estranho essa questão do Klaus aí invertendo faltas, mas o critério ontem do Klaus, e na grande maioria das jogadas, era deixar fluir, era deixar correr, não estava marcando qualquer faltinha, não. O claro para mim, né? Até mesmo contra o Fluminense, teve algumas jogadas ali, o Arias, enfim, o Lima, o próprio Ganso pediram falta, ele deixou correr. O critério ontem foi bem mais solto do Klaus, né? Um grande abraço aí para o Márcio, né? Ele colocando o Marco, né? Grande abraço para você. Léo, porque o Flamengo não chuta no gol. Ontem foram cruzamentos para o Gabi cabecear. É piada, né? Não é o forte do Gabigol, né, Jefferson? Não é. Tu não vai. O Gabigol não é esse cabeceador, né? Concordo com você. Essas finalizações de média distância, o torcedor já cobra do Flamengo há muito tempo, né? Isso é fato. Agora, teve um jogador ontem que arriscou bastante, né? Teve um jogador ontem que arriscou bastante, que é o Alcaraz, né? Ele arriscou bastante, meteu fez uma finalização ali que o Fábio fez um golpe de vista, achando que essa bola ia para fora, ela bate na trave, volta no Fábio, quase entra no gol. Então, alguns jogadores, entre eles até mesmo o próprio Gerson, né, tem que sugar isso, né, que tem o Alcaraz de forma natural. Ele queima no gol, ele finaliza. Ele não tem essa, não. Abriu, ele joga no gol, né? Então, é algo que o Flamengo também, no meu entendimento, Jefferson, tem que desenvolver, né, o quanto antes aí, para tentar, de certa maneira, ser efetivo nos próximos jogos. Né? E lembrando, né, seguindo aqui a nossa resenha, vamos seguindo aqui o nosso bate-papo, vamos que vamos, deixa eu só